Olá, personas, como estão? Muito bem? Sem palhaçada, sem gracinha. Um vídeo importante hoje, o tema é heresias de perdição. Vou estar concluindo algumas afirmações já feitas, ditas antes em outros vídeos. Já quero começar a compartilhar a tela com vocês, para a gente chegar aqui num ponto importante. Esclarecimento, né? Lembra que eu afirmei, quem já assistiu os meus vídeos sabe que eu tenho afirmado que a circuncisão era uma aliança com Deus como um sinal de pureza, né? E que foi colocado para que o povo de Israel não se prostituísse com os néfilins, né? Ou com os filhos dos caídos. E como tenho trazido ultimamente com textos diretos referente a isto, já vou trazer para vocês também. E colocar aqui, eu coloquei lá embaixo, devia ter colocado no início, mas tanto faz a ordem aqui, né? A ordem dos fatores não irão alterar o resultado. Aqui está no texto de Gênesis 17, 10 a 11, que afirma assim: esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Gênesis 17, 10 a 11. Depois vocês podem conferir. Aqui em cima eu trouxe a invalidação dela e como isso ocorreu textualmente, ao qual muitas heresias têm ocorrido, e não vou dizer que isso é heresia de perdição, mas é interpretação errônea. Perdão, e hoje eu vim trazer textos específicos sobre isso. Eu trouxe 4 traduções diferentes, né? Uma da Almeida Revista e Atualizada, Almeida Ara, né? Trouxe uma da Bíblia de Jerusalém, trouxe outra tradução brasileira e a última Almeida Revista e Corrigida. A Almeida Ara, que é a Almeida Revista e Atualizada, diz assim: Judá tem sido desleal e abominação tem cometido em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e casou com a adoradora de Deus estranho, ou de Deus estranho. Essa adoradora de Deus estranho aqui está completamente incorreto, por isso que eu coloquei logo em primeira, tá? E vou mostrar textualmente porque está incorreto e as outras 3 traduções que confirmam a mesma coisa. Vamos lá. Judá agiu perfidamente com a abominação, foi perpetrada em Israel e em Jerusalém. Pois Judá profanou o santuário de Yahvé, né, o santuário que Yahvé ama, desposando a filha de um Deus estrangeiro. Malaquias 2,11, Bíblia de Jerusalém. Com uma tradução um pouco diferente, mas casa com as demais. Judá tem havido aleivosamente, né? Ou tem agido aleivosamente, e uma abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá tem profanado a santidade de Jeová, ou Yahvé, ao qual ele ama, e se casou com filha de Deus estranho. Malaquias 2,11, tradução brasileira. A última aqui é a Almeida Revista e Corrigida. Judá foi desleal e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Malaquias 2,11, Almeida Revista Corrigida, 1969. Aqui o casar, né, em hebraico, aparece o nome de Baal, tá? Como vocês podem observar aqui, e significa casar, ser senhor, marido de, dominar sobre, ser casado. Não é isso? Vamos lá. Filha em hebraico é bat, que significa simplesmente filha, e por isso que eu digo que essa tradução aqui primeira está errada, porque aqui está dizendo adoradora de Deus estranhos. A palavra aqui não é para adoradora, na verdade significa filha mesmo, tá? Aqui, ó, filha, 2 vezes filha, porque está repetindo para confirmar da própria tradução que é filha, menina, filha adotiva, nora, irmã, netas, prima, criança de sexo feminino, como forma educada de se referir a alguém, como designação de mulheres, de um denominado lugar, moças, mulheres e por aí vai, né? Vamos seguir aqui. Deus aqui estranho é El, tá? Para vocês observarem que não é adoradora, é filha de deuses estranhos. E aqui eu vou especificar inclusivamente para mostrar que Gênesis 6 ali não eram filhos de homens nem de juízes, eram deuses, eram anjos, tá?
El. Deus, semelhante a Deus, poderoso, homens poderosos, mas não é este especificamente, porque tem a ver com o contexto. Homens de posição valente, poderosos, anjos, Deus falso, né? Demônios, anjos, demônios, imaginação, Deus, Deus verdadeiro, Yahvé, né? Coisa poderosa, na natureza, força e poder. Estranho, Nekar ou Nakar, estrangeiro, estranho, estrangeirice, aquilo que é estrangeiro, estrangeirice, deuses estrangeiros, alheios, estrangeiro, vaidades. A mesma palavra de vaidade aqui, só que não é o que está lá no texto, mas para vocês observarem a confirmação de vaidade, né? Quando eu afirmei que aquelas mulheres com asas de cegonha carregavam vaidades nas suas asas. Profanar, né? Halal. Profanar, contaminar, poluir, profanar-se, corromper-se, poluir-se ritualmente e sexualmente. Isso confirma que a relação ali, como eu falei para vocês, não era o sentido de adoração, mas era esse sentido de relacionamento direto mesmo, tá? Que é o que está aqui, ó, deuses estranhos, certo? Eles se casaram com filhas de deuses estranhos, ou seja, com filhas de anjos caídos, demônios, e se profanaram tendo relações com ela. E está ligado diretamente aqui, ó, a minha aliança contigo. Por que eles profanaram a aliança? Porque a minha aliança com eles era todo macho, né, da descendência dele, ou de Abraão, deveria ser Abraão, Jacó e tudo mais, deveria ser circuncidado, certo? Aqui, por enquanto, se encerra aqui, que eu vou trazer outros assuntos agora. Deixa-me já... mas o que você está colocando aqui é para falar sobre heresias, né, do fundo do pastor César? Não é isso não. É que hoje houve um debate, né? Deus apresenta Jesus... a Bíblia apresenta Jesus como Deus? Sim. Tá? Essa é uma afirmação. Mas o debate foi com testemunho de Jeová. E, como eu digo... Tá? Eu não sou exclusivista, eu não creio com única igreja subirá aos céus. Inclusive, quando eu falo da católica, eu estou falando do catolicismo, eu não estou falando do católico. Tá? Porque isso é exclusivismo, eu sei que Deus vai levar um pouquinho de cada lugar. Certo? E depois eu vou dizer o porquê eu estou falando sobre isto. E o que o testemunho de Jeová, ele deu uma surra, literalmente, de conhecimento daquilo que temos apregoado. Eu sou testemunho de Jeová? Não, não sou. Tá? Até porque eu não creio que ficaremos nessa terra aqui, não herdaremos essa terra como morada definitiva. Mas há verdade em cada lugar. Tá? Um pouquinho de verdade aqui, um pouquinho de verdade ali. Por isso que existem diversas denominações e cada um apregou coisas diferentes. E isso foi o que Deus quis. Porque quando todos apregaram a mesma coisa, será o ecumenismo e essa será a religião de Satanás. É necessário que haja essa diferença, por quê? Porque cada um aprenderá um pouquinho da verdade e cada um poderia. O certo seria somar, mas essa divisão também era necessária, tá? Para que Satanás não tomasse conta do todo. Não, é isso aqui mesmo, porque vai acontecer o ecumenismo e vão pregar uma única coisa. Todavia, o debate é interessante. Eu vou deixar um comentário fixado, vou deixar algumas informações no comentário fixado, para que vocês possam somar o vosso conhecimento. Tá? E aquilo que eu defendi, esse testemunho de Jeová defendeu com maestria. Tá? Ele foi interrompido várias vezes, aí usou-se até o ad hominem, porque quando era o testemunho de Jeová ele tinha que ser interrompido, mas quando era o pastor como posso dizer, da situação, aí não havia interrupções. Como eu disse novamente, não sou contra o pastor César, não creio que a Trindade, o crer na Trindade seja uma heresia de perdição, tá? Cada um crendo que quer dessa forma, mas eu creio que você acreditar na Trindade ou não vai te levar à salvação. O que te leva à salvação é crer que existe um único Deus e crer em Jesus ao qual foi enviado, certo? E arrepender-se dos pecados e produzir frutos de salvação. E isso que levará à salvação. Não é por isso que eu falo, não é criticando nenhum nem outro, tá? Mas eu creio sim naquilo que foi defendido pelo testemunho de Jeová neste sentido, somente neste, tá? Depois vou deixar que vocês vejam lá e observem, para que vocês tenham a sua própria opinião. Dito isto, confirmando aquilo que eu já vinha dizendo, o texto pontual e específico sobre isto. Eis que eu envio um anjo diante de ti. Deus não é anjo, certo? E nem foi criado. Foi o que eu deixei no último vídeo lá,
que a sabedoria foi criada, certo? E a sabedoria é representada por uma pessoa, o qual é este anjo do Senhor, que carrega o seu nome. Eu vou ler aqui o texto, vocês depois vão entender. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, e não o provoque a ira, certo? Porque não perdoará a vossa rebeldia, ele não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele, o nome de Deus está sobre o anjo do Senhor. Lembra que eu falei o anjo Yahvé, aquele que carrega o nome do Pai? Textualmente para vocês, Êxodo 23, 20 ao 21. Vamos seguir aqui. Efésios 1, né? Versículo 15 em diante. Por isso houve eu também a fé que entre vós há o Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós das minhas orações, para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria, para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Deus de nosso Senhor Jesus, certo? Quem é o nosso Senhor Jesus? O anjo enviado ao qual recebe o seu nome, o nome do Pai. Tá? Aqui vocês podem ler, continuar lendo, tendo iluminado os vossos corações, entendimento, parará. Vocês podem ler tudinho até o final, tá? Vamos seguir aqui. Heresias de perdição. Os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. 2 Pedro 2, versículo 1 em diante. Tá? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de negarem o soberano Senhor, que é o que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Como eu digo, cremos em um único Deus, tá? Ao qual enviou nosso Senhor Jesus Cristo, que é o anjo do Senhor, que é o qual recebe o seu nome. Este também é nosso Deus, mas não é o Deus Pai, tá? Eu não creio, como eu falei, Trindade é uma profanação criada pelo catolicismo. Sempre se criou no Deus único, mas abraçou-se essa ideia que nenhum profeta destrincha sobre Trindade. Ele fala sobre Trindade ou cita a Trindade, assim como nenhum dos apóstolos também. Tá? Isso é uma ideia, é uma interpolação, é uma criação. A pessoa, ela, como posso dizer, uma criação humana. Tá? Eles entendem assim, tem pessoas que entendem assim e creem assim. Como eu disse, não é uma heresia de perdição, todavia, não é o que a Bíblia diz. Destruição. E muitos seguirão a sua prática libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Libertinas, introduzir sexo, sexualidade, por aí vai. Depois eu já falei no vídeo anterior, continuamos nisto, né? Vamos seguir aqui. Também movidos por avareza farão comércio de vós, ganhando dinheiro porque estão vendendo seu produto para vocês, e existem retardados que pagam isso, né? Com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, o Deus não poupou os anjos que quando pecaram, aí entramos naquela questão dos anjos que tiveram relação com os seres humanos, porque mudaram a sua natureza e copiaram aquilo que viram na terra. Não era algo que existia no céu, porque aqui que está dizendo aqui, ó, porque pecaram, certo? Eles mudaram a sua, não pouparam isso, que pecaram, mudaram a sua própria natureza, que está em Judas, precipitando-os no inferno, e entregou ao abismo e trevas, reservando para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, como a gente tem falado em vários vídeos aqui, só segmento e confirmação do que eu já havia dito. Pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, todos, sem exceção, e reduzindo cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, que eu falei para vocês que depois voltaram a contaminar os homens pós-dilúvio em Sodoma e Gomorra, tá? Ordenou a sua ruína completamente, tendo posto como exemplo para quando vier a impiedade, né? Impiamente, venham a viver impiamente, na verdade.
e livrou o justo Ló, afligindo por procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, né, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles, né? Porque o Senhor sabe livrar o povo da provação, né? Sabe livrar da provação, mas não da tribulação, porque todos passaram assim como Noé passou pela tribulação do dilúvio, e piedosos, e reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles seguindo a carne, que andaram em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, não temem difamar a Deus, nem a Jesus, e muito menos o Santo Espírito do Pai. E ao passo que anjos abandonaram embora maiores em força e poder, não proferem contra ele juízos infamante, né, na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa de destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Recebendo injustiça por salário da justiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Certo? Sexo no céu. Vamos seguir aqui. Quais nódoas deformemente eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e incessáveis de pecados, engorda almas inconstantes, tendo coração exercitando a avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho e se extraviando, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, né? Foi pago para isto. Vamos lá. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mundo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Certo? Animais não falam, né? Mas vamos seguir aqui. Esses tais como fonte de águas, com névoas impelidas por temporal, para eles estão reservada a negridão das trevas. Vocês leem todo o texto aqui, gente. É uma coisa importante vocês lerem, tá? 2 Pedro 2, o texto inteiro, por gentileza, para a vossa salvação. Vamos continuar aqui, se o computador me permitir, né? Não sei se está aparecendo para vocês, mas parece que sumiu aqui o que eu tinha a compartilhar. Mas isso é proposital. Aqui, ó. Graças a Deus apareceu. Proposital por quê? Para o inimigo sempre quer interromper, não é isso? Sinais nos céus, para que a gente possa entender. E a palavra diz que haveriam sinais, mas não diz que serão provocados por Deus, porque é o momento que a Bíblia fala que seriam queimados pelo sol e blasfemariam o nome do Senhor. Certo? Vamos seguir aqui. Entenda o que o sol do Reino Unido amanheceu azul e chocou a internet. Aqui, ó, sol azul, né? Sinais nos céus, mudança no tempos, né? Vamos seguir aqui. Mais sobre o céu azul, sol azul, né? As pessoas estão brincando, achando que nada está acontecendo. Eu quero falar sobre um aspecto, sobre o que falsos profetas não apregoando aí, principalmente sobre multiversos da Bíblia e multiverso satânico, qual viagem no tempo e por aí vai. Certo? Aqui, ó. Sabine Rosenfelder, cientista física. Depois vocês pesquisem sobre ela. Sabine Rosenfelder, cientista física, tá? Publicações de livros, são vários livros, tá? De sua autoria. E vamos aqui a... Quem é a pessoa de Sabine Rosenfelder? Sabine Rosenfelder, nascida em 18 de setembro de 1976, é uma física teórica alemã, autora e musicista, polivalente, né? Que pesquisou a gravidade quântica e é pesquisadora do Instituto dos Estudos Avançados de Frankfurt, onde lidera grupo de pesquisas, né? Da Superfluid Dark Matter. Superfluido Dark Matter. É sobre fluido escuro, né?
Vamos seguir aqui. Ela é autora de alguns livros aqui que eu não vou citar. Explora o conceito, tá muito pequeno para mim, eu só estou sem óculos, tá? Explora o conceito de elegância em física fundamental e cosmológica. Educação, aqui está toda a capivara dela, depois é só vocês pesquisarem e lerem, tá? A mulher não é fraca, aqui ó, referências gigantescas sobre ela, não é qualquer um. E sobre o que ela fala? Vamos lá? Depois vou deixar o nome do canal a qual citou essa matéria aqui, para reconhecer de onde veio, tá? Big Bang e multiverso são religião, não ciência. Big Bang, isso aqui quebra muitos falsos profetas que andam por aí, que criam na bola giratória molhada, que anda vagando pelo céu, a qual a atmosfera ela é mantida pela força da gravidade, ao qual sabemos que a um certo grau o poder de ímã de um metal ele se perde, tá? Depois vocês pesquisem aqui a quantos graus o ímã perde a sua força, ao qual dizem que o centro, o miolo da Terra, ela está a tantos graus, ou seja, não tem como manter nenhuma força de atração, quebrando completamente a suposição da gravidade. Depois eu vou falar mais sobre isso aqui. E ela afirma aqui, ó, muitos falsos cristãos que andam defendendo a teoria de Big Bang e teoria de multiversos e até mesmo gravidade, certo? Big Bang e multiversos são religião, não ciência, diz pesquisadora. Para Sabine Rosenfeld, linguagem matemática disfarçada de caráter mitológico de algumas teorias. Linguagem matemática disfarça caráter mitológico de algumas teorias, tá? São Paulo, alemã, Sabine Rosenfeld, de 47 anos, diz ter ficado um pouco deprimida depois de publicar o seu primeiro livro, que é o Lost Pararatará, Perdidos na Matemática, de 2018. Torna pública a série de decepções críticas que ela acumulou em sua área de estudos física teórica. Eu sentia que precisava escrever porque alguém tinha que falar aquelas coisas, diz a entrevistada à Folha, né? Mas foi uma coisa bastante negativa de fazer. A pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados de Frankfurt então mergulhou em seus pensamentos para lembrar que havia levado ao campo da física teórica, né, para começo de conversa. Foi a vontade de entender como o mundo funciona, mas não ao nível da sociedade, das pessoas ou coisas, das coisas, né, ou das coisas. Ela queria ir mais fundo até chegar à partícula, né, a partir das quais tudo mais é feito, e que, em tese, pode explicar qualquer coisa que acontece no universo. Não é bem isso não, mas vamos chegar lá. Porque se Deus fosse explicável ou sondável, ele não seria Deus. Daí veio seu segundo livro, Ciência Tem Todas as Respostas. É uma pergunta, ela coloca assim, o tema do livro é a ciência tem todas as respostas, que o contexto publica agora no Brasil. Nele, Rosenfeld procura explicar de forma didática vários temas o mais pop da física, como origem do universo e teorias quânticas. Vamos seguir aqui. Acostumada a fazer divulgações científicas no seu canal de YouTube, ela tem um canal no YouTube, tá? Depois vocês acessarem aqui, vocês podem entrar diretamente no canal dela, onde tem mais de 1 milhão de inscritos. A autora não tem dificuldades para abordar questões áridas em linguagem comum e cheia de analogia, o que não consegue, porém, deixar de criticar a crítica de lado, né? Muitos divulgadores científicos tentam deslumbrar pessoas especificamente na cosmologia. Tudo sobre o início do universo e teorias quânticas é cheio de uau e de grandes mistérios, diz. Mas acho que essas pessoas ficam em parte confusas e em parte decepcionadas quando descobrem que quase tudo isso é bobagem. Quase tudo que tem sido explicado até hoje é bobagem. Eu quero que as pessoas saibam a verdade. Quero que saibam que realmente está acontecendo na física, e quando sabemos que é blá blá blá. E quanto sabemos e o que é blá blá blá. Big Bang ou Big Bang é blá blá blá. Multiverso é blá blá blá. Uma cientista física, ela afirma que Big Bang é blá 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 e multiverso é blá blá blá. Porque muitos afirmam também que o universo que vemos pode ser um espelho, não um universo real, certo? Um espelho
porque a palavra também afirma, porque ela é científica assim, que nem tudo as coisas são feitas daquilo que é aparente, certo? E existem cientistas sérios que falam que o universo pode ser um espelho, como posso dizer, algo não real, não é exatamente aquilo que estamos vendo, tá? Uma miragem. Ou, para aprofundar a formulação chique do livro, isso é ciência, é religião mascarada de ciência sobre o disfarce de matemática. Depois vocês vão lá e pesquisem sobre isso. Tem muita coisa para ler, não vou ler tudo, tá? Era só até aqui onde eu queria chegar. Perdoe pelo barulho que os vizinhos está sendo usado pelo inimigo, novamente para atrapalhar a live. Pessoas que não trabalham ficam caçando assunto, né? E acaba interrompendo o nosso vídeo aqui. Aqui, ó. Sobre a anomalia, né? Depois pesquisem aqui, anomalia no campo magnético faz carro subir ladeira. Aí, isso quebra, esse também aqui para quebrar a teoria que eu acabei de falar sobre ai minha nossa, a palavra me fugiu, a gravidade, perdoe-me, sobre a gravidade, certo? Anomalia no campo magnético, tudo é magnetismo, certo? Como dizia Tesla, né? Energia, vibração, esqueci a terceira. Energia e vibração. O que vai gerar o quê? Um campo magnético. Certo? Desligando o carro e em ponto morto, o carro são atraídos e sobem. Depois havia os caçadores de mitos aqui, que são do sistema, e vai dizer que é mentira, mas vamos seguir aqui. A matéria aqui, ó. Desligado em ponto morto, perdoe-me, em ponto morto, carros são atraídos e sobem morro em Minas Gerais. Fenômeno acontece na ladeira do Amendoim, em São Tomé das Letras, próximo ao local. O guia diz que par de pedras funcionam como ladeira, como bateria. Aqui o vídeo foi tirado, não sei porquê, né? Bem estranho isso aqui. Você já pensou em desligar o motor do carro e deixá-lo em ponto morto e vê-lo subir um morro sozinho? Aqui é uma anomalia. Aí eu pergunto, onde está a gravidade? Anomalia onde? No ponto magnético, certo? Não é gravidade. Vamos seguir aqui. Isso é ciência de verdade, tá? Eu vou citar um livro aqui, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se é esse aqui. Tá, este aqui. Eu não consegui achar um livro, que são vários livros com o mesmo tema, tá? Eu teria que comprar para achar onde está essa afirmação aqui. Deixa eu me ampliar aqui para que vocês possam acompanhar comigo. Se o computador deixar, né? Porque trava mais que não sei o que. Voltou, deixa eu ver se eu consigo ampliar a imagem. Bom, não sei se voltou para vocês, porque para mim está tudo travado aqui, tá? Eu espero em Deus que esse vídeo possa chegar em vocês completo, para que eu não tenha que refazê-lo, porque é horrível. Vocês não sabem quanto é horrível vocês tentarem fazer algo e não conseguir, tá? Bom, eu não vou conseguir ampliar, eu não sei nem se vai chegar a vocês essa imagem aqui. Depois eu ver, senão eu vou tentar regravar. Aqui afirma assim, ó, Pedro Alves Cabral, o mais nobre navegador da frota do rei Manuel, está muito pequeno aqui para mim, não estou conseguindo ampliar, cujo bisavô já África toda, deixa eu me chegar onde importa aqui para nós. Entrada para chegar rápida ao Brasil, eu já tinha em mãos um mapa geográfico. A Terra era um disco rodeado pelos oceanos, coberto pela abóboda celeste, ao qual o mundo subterrâneo servia de suporte. Tá? Eu não vou conseguir colocar tudo para vocês aqui, mas aqui fala sobre o mundo, sobre a abóboda celeste, é um livro de história, tá? E fala sobre uma Terra plana como um disco, certo? Deixa eu tentar compartilhar, se não travou aqui com vocês. Aqui. O vídeo é esse aqui, ó. O vídeo é este aqui. A antiga história do Brasil de 11.000 AC a 1500 DC, tá? E aqui são vários livros aqui, ó. Eu não vou conseguir chegar a todos.
certo? Eu vou ver se não está travando lá, porque eu quero compartilhar com vocês algumas outras informações. Tá, eu consegui destravar aqui e já vou compartilhar com vocês. Mas antes disso, para encerrar, vocês conseguem entender onde chega a questão da heresias imundas, né? Sobre o satanismo que tem sido apregoado nos dias de hoje. E sobre algumas verdades que estão sendo escondidas de nós. Certo? Já compartilhando com vocês também, para que a gente chegue num assunto mais específico de hoje. Deixe-me ver se eu vou já para a tela ou se eu vou primeiro confirmar algumas coisas. Tá, eu vou compartilhar primeiro, para que a gente possa chegar num denominador comum aqui. Tá, tendo destravado aqui, vamos compartilhar o próximo, tá? Resposta. Olha onde chega o satanismo, tá? Falei sobre várias coisas, não é uma perseguição a uma única pessoa, mas há uma imundície que tem sido apregoada, que tem me deixado com uma ânsia de vômito gigantesca. E as pessoas não estão observando. Samuel Benini pode dizer que Satanás fez tipo de pedofilia com anjos e que não tinham capacidade de ser despertado isso neles? Olha o tamanho da blasfêmia. Ele já mencionou isso, e sim, seria pedofilia. Gente, bom, julguem vocês mesmos, tá? O que não é entendido é: Deus é onipotente e onisciente. E como ele permitiu essa traição? Aí os próprios servos dele vão fazer a defesa dessa podridão imunda aqui. Outro comentou, borrei aqui que eu não quero colocar o nome das pessoas para não ter problema no vídeo, tá? No céu tem prostituição, no céu tem assassinatos, no céu tem abortos, agora fiquei confusão. Isso aqui na verdade é ironia, tá? Ele tá dizendo que isso aqui é confusão na verdade. Certo? Observe como isso colocou aqui. Vamos seguir aqui. Aí o dito cujo, observe aqui, ó, 10k de views. Grato a todos os irmãos que compartilham e deixam like, comentaram, né, etc. São uma bênção. Agradeço também ao J. Limoeiro, se referindo à minha pessoa, no canal do Telegram dele, pela divulgação e compartilhamento. Não foi eu que divulguei o canal dele, nem fiz compartilhamento. Na verdade, isso é uma provocação, certo? Uma provocação burra de quem quer sair por cima porque está preocupado com o que está acontecendo. Antes de falar sobre isso aqui, eu vou compartilhar outra coisa aqui com vocês. Depois eu vou voltar a falar sobre esse assunto aqui, tá? O próximo assunto dele é Cabalá na Bíblia. E aí eu vou voltar no assunto que eu vou falar sobre vocês lá, tá? E a live que tá falando aqui, ó, a história secreta da queda dos anjos atingiu 14 mil visualizações. Ele tá fingindo que tá agradecendo a mim, que foi eu que divulguei o canal dele. Isso é medíocre de um ser muito pequeno que está desesperado porque a sua imundícia está colocando na face. De forma que outros vídeos, sem eu ter citado, chegou aqui, ó, 23 mil, 20 mil, 17 mil. Isso mostra uma queda, na verdade, certo? Ok, ó, 25 mil, 27, 26 mil. E tem vídeos aqui, ó, de 39 mil visualizações. Então eu não divulguei o seu canal, criatura. Vergonha na cara faz parte do ser humano, tá? Isso aqui faz parte dessa corja imunda dos seus canais, ao qual eu vou mostrar agora. Eu falei que isso aqui é uma seita, tá? Vamos lá. Coronga Fake, divulgando o canal dele. E para mostrar para vocês que nem todo sagrado da mentira, pode observar que aqui a única reação que teve foi de mostrar que isso aqui é uma palhaçada, certo? O canal dele trará aqui, ó, propaga os canais dele, certo? Com cosmologia. Eu tô mostrando só alguns canais que eu entrei. Tem outros que eu fui bloqueado, fora os canais de Telegram e TikTok, certo? Aqui, ó. Observe, o que eu queria mostrar para vocês, que esses canais que fazem propaganda, observe o número de inscritos, tá? Que 5 mil. Então não é difícil chegar àquele número de visualizações. 7 mil. Deixa eu mostrar o Coronga Babies aqui. 1.300 inscritos. Certo? O canal dele tem 13 mil, quase 14 mil no canal lá.
5 mil. É por isso que eles se unem, porque dá divulgação, dá inscritos, ganham dinheiro em cima dos trouxas. Mentira bíblica, 7K. Aqui, ó, Bela, 7.7. Aqui, ó, divulgação dos materiais, 4.9K. Love alguma coisa que não é nosso Deus, 1.3K. São esses que divulgam os canaizinhos. Depois eu vou falar sobre aquele lá também. Divulgam os canaizinhos que fazem chegar a essa quantidade de visualizações aqui, certo? E os que estão inscritos lá, também lá, participam do mesmo satanismo, porque depois eles mesmos vão defender essas teorias satânicas. Sobre a Cábala na Bíblia, vocês já ouviram falar de isopsefia? Seria a mesma ideia do grego, tá? Aqui, ó, isopsefia em grego significa igual, né? Psefos significa pedregulho. A palavra grega para antiga prática de juntar valores numéricos das letras em uma palavra para formar um único número. Ou seja, é o que eles definem como Cabala, tá? Que cada letra tem um valor numérico, e aí eles fazem a tal da gemátria ou cálculo para chegar a um determinado conhecimento. Tudo isso não passa de satanismo, tá? Misticismo, e aí falar sobre só gematria e cabala, mas observe que até no grego tem a sua forma de pensamento também, chamada isopsefia. Então qual que é a verdadeira? Eu digo que nenhuma, certo? Existe a matemática bíblica, que é formada pelos números, a qual em grego foi escrito por extenso, certo? Mas ele fala sobre o número. Existem línguas que os números são representados por letras, certo? Assim como Roma, né? Os números romanos. E nem por isso se define que uma única ciência oculta é a verdadeira na Bíblia, tá? Porque a Bíblia não fala sobre nenhuma delas. Isso é o que os homens criam para chegar nas suas próprias conclusões, certo? A Kabbalah para ele, isopsefia para os gregos. Isso tudo tem a ver com os ocultistas, tanto os judeus israelitas como os gregos também. Só para quebrar algumas questões aqui, certo? Parte dos divulgadores aqui também, deixe-me chegar aqui a situação aqui. Esta criaturinha aqui fez esse vídeo aqui falando sobre perseguições, estão fazendo macumba, orações contra ele. Ele teve que fugir, tudo aí sem prova nenhuma, vai fazendo um monte de misticismo. E aqui faz uma crítica a um vídeo chamado Sound of Freedom, que é o som da liberdade, que faz uma crítica direta ao filme, porque o Jim Caviezel, né, Jim Caviezel não, é Jim Caviezel, ele é católico. Não importa o que ele traz no vídeo, o quão importante é aquilo, mas porque ele ser católico, ele não presta. Certo? Eu estou dividindo com vocês a tela errada. É esta aqui. Eu acho que não mostrei para vocês. Vamos chegar novamente aqui, tá? O multiverso da Bíblia. Olha o que eu expliquei para vocês. Aqui é a isopsefia, tá? Perdoe, não estava compartilhando a tela no momento, mas é esse significado aqui, ó. Isopsefia, certo? Que é a Cabala grega e por aí vai, certo? Então vai falar assim: ah, não, mas é a Cabala na Bíblia. Isso é mentira. Gematria, isso é mentira. Porque para os gregos é isopsefia. E aí? É a mesma coisa? Não é? Certo? O seu canalzinho imundo, hoje é sobre isso. Depois provavelmente eu vou fazer um vídeo react sobre isso aqui, desmentindo qualquer que ele traga aqui. E sobre o vídeo que eu falei para vocês, tá? Falha no sistema, ao qual diz para perseguição. Fala sobre o filme de Sound of Freedom, que é o vídeo do Jim Caviezel, falando sobre tráfico de crianças. Certo? Vamos ao assunto aqui. Tá, não é esse. Hoje tá um pouco ruim para compartilhar com vocês. Vamos lá, esse aqui, ó. Sobre a resposta do vídeo que foi hoje sobre o debate, né, sobre Jesus ser Deus, Paulo diz também que Cristo entrou no próprio céu a fim de comparecer agora diante da face do Deus o nosso favor, em Hebreus 9:27. Se ele fosse o próprio Deus, ele ia comparecer à presença de outra pessoa? Como poderia ser
né? Como poderia você ser aquela mesma pessoa? Não poderia ser. Você teria que ser uma pessoa diferente à parte dele. Voltando sobre aquele assunto de Jesus ser o próprio Deus, né? Sobre a Trindade, né? Muito importante, interessante isso aqui. Isso está em Hebreus 9:27. Se ele fosse o próprio Pai, não poderia comparecer diante dele mesmo, certo? Agora vamos compartilhar aqui a questão. Eu pontuei algumas questões aqui, né? Como uma seita se comporta? A questão patética do cidadão vir me agradecer pelas visualizações, sabendo que ele tem um grupo satânico fechado com ele, né? Não só daqueles que compartilham, como aqueles que vão fazer comentários também. 12 mil, mesmo que estão te seguindo, conduzindo para outros lugares, né? Bem quentinho. Foi uma resposta minha a ele. Estou lendo aqui para vocês da forma que eu coloquei. 12 mil dos mesmos que estão te seguindo e conduzindo a outros para um lugar bem quentinho. Não me importo para onde você e estes irão. Cada qual siga o seu próprio caminho. Então, não agradeça a mim. Agradeça aos seus comparsas de satanismo e aos seus vassalos que propagam a sua maldição. Certo? Um dos seus discípulos fez um filme, discípulos fala sobre o filme Sound of Freedom, né? Som da Liberdade, simplesmente porque Jim Caviezel é um católico. Exclusivismo é coisa de seita. Quando criticamos o catolicismo, não estamos criticando o católico, certo? Não importa se ele é católico, não importa se ele debruça diferente do Papa. Esse vídeo aqui, ó, esse filme aqui, trouxe informações importantíssimas para nós, certo? Ele denuncia coisas absurdas que acontecem na Terra, principalmente no Brasil, no país onde vivemos, tá? Quando se critica um filme que traz importantes revelações relativas ao que ocorre no mundo, por conta do cara ser católico, tu não está criticando a religião, tu está afirmando que todos os católicos não prestam, não são dignos de credibilidade. Vivemos em meio a medíocres que se saciam com mediocridades, tá? Aqui algumas observações que eu coloquei. Jesus diz que crê em Deus e também em mim. Ele nunca disse criar no Espírito Santo. E por quê? Pelo propósito, tá? Afirmando que já foi trazido até agora. Observação 2. A volta de Jesus. Aquele, pois, que se haviam... Porque essa observação aqui está, na verdade, aqui. A princípio, Jesus disse que não sabia nem o momento da sua volta. Mas depois de ressurreto, ele já sabia o momento da sua volta. Mas ele mostra para nós que não nos é permitido saber. Tá? E isso vai ver que enquanto aqueles que andam afirmando o momento da volta de Jesus. Tá? Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntando-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Certo? Aqui já estava sabendo o momento da sua volta e todo o restante, mas tem coisas que não nos é permitido saber. Está em Atos 1, 6 ao 7. Jesus a respeito do momento da sua volta, tá? Seu Deus. Era só a terceira observação observação sobre Deus, tá? Vamos lá. Deus verdadeiro e insondável. Se ele fosse sondável, não seria verdadeiro Deus. Eu coloquei diferente aqui, mas seria, se ele fosse sondável, ele não seria Deus. Tá? Então não podemos responder tudo sobre Deus, apenas aquilo que nos é permitido. Observem somente isto. Observem o paganismo satânico, o qual levará muitos para o inferno. Observem o quão penoso e mentiroso é o que tem sido pregado nos dias de hoje, tá? Esse foi o vídeo de hoje, quebrando muitas mentiras aí, paradigmas. Espero ter sido me feito claro, tá? Que a verdade possa ter chegado ao vosso entendimento de forma bem clara e concisa. Muitas profanações estão chegando aos nossos meios por falsos mestres e profetas, ao qual não tem o Espírito do Criador nem o Espírito do Pai, que não é uma pessoa, mas a sua mais pura essência, certo? E a blasfêmia contra esse Espírito não haverá perdão. Fique com o Pai até a consumação do tempo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.